Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Mateus está me convencendo aqui a usar o microfone porque ele quer gravar. Amém? Caio, muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe você. Pode sentar. Eu quero compartilhar de uma palavra com vocês. Prometo que serei rápido. Eu já combinei aqui com o Luiz, está tudo certo. Ele já vai lá botar fogo no carvão, tá? Amém, irmãos? O Luiz já está indo botar fogo no carvão, fique tranquilo. Tá bom? De repente, quando você chega lá, o sacrifício já foi feito, o boi já foi assado, amém? Está tudo certo. Aleluia! Deus é bom, amém, queridos? Primeiro, é uma honra estar aqui ministrando para vocês. Eu me sinto sempre honrado, irmãos, quando eu olho daqui para lá e eu vejo pessoas maiores do que eu, todos aqui capacitados, homens de verdade, homens de honra. Homens que têm sustentado família, né? Que manteve ali segurando as pontas até o dia de hoje, amém, queridos? Homens que são mais inteligentes do que eu, né? Diz que o homem, quando ele perde o cabelo, é porque é inteligência demais. Né? Eu ouvi falar, né? Não tenho certeza, mas eu ouvi falar isso aí. Homens mais inteligentes do que eu, homens mais cultos do que eu. Então, uma honra mesmo para mim. Eu vim aqui ministrar a palavra de Deus para vocês, amém? Por isso que eu ministro a palavra de Deus e não a minha, porque Deus é mais inteligente do que nós, amém, irmãos? Porque se eu fosse ministrar de mim mesmo para vocês, acho que vocês é quem ensinaria a mim. Mas a palavra de Deus, ela é infinita, ela é infalível e ela ensina a todos nós, amém, queridos? Então, eu orando aqui por esses dias, eu tinha até conversado com o Cosme e falei, Cosme, escolhe aí um cara para pregar para nós, cara. Escolhe um homem de Deus aí para pregar para nós. E eu já havia dado para ele essa incumbência para ele escolher um homem de Deus para pregar para nós. Ele falou do Levi, falou do Roberto, mas brincadeiras. E aí eu orando aqui e o Senhor me deu algo no coração, né? Surgiu essa palavra homem raiz. Né? E é interessante que nós sempre usamos essa palavra homem raiz. Na verdade, ela está sendo usada nesses últimos tempos como um meme, né? Para falar dos homens da atualidade. Não é, irmãos? Mas deixa eu falar, homem sempre foi raiz. Amém, queridos? Homem sempre foi homem, nunca mudou, irmãos. Às vezes a sociedade muda, coisas mudam na sociedade. Mas homem de verdade sempre foi homem de verdade. Amém? Quantos aqui dão uma palavra e cumprem com ela? Eita, meu Deus do céu, já estou envergonhado diante de vocês. Porque tem homens aqui que são maiores do que eu. Amém, irmãos? Então, o significado de homem raiz, isso aqui eu busquei no Google, facinho. Tá dizendo assim, é aquele que encara a vida com responsabilidade, firmeza, autenticidade, sem mimimi, sem máscara e sem depender da aprovação alheia. Homem raiz cultiva valores como honra, coragem, disciplina e autossuficiência. Ou seja, um homem raiz é um homem de verdade. Amém? Tu pode dizer comigo, homem de verdade? Isso não foi nem a palavra que disse, foi o Google. Então, o Google diz que um homem raiz é um homem de verdade, né? Eu não estive lá, né, no século XIX, eu não estive lá, mas as pessoas falam para mim que os homens, os nordestinos, eram aqueles homens bravos mesmo, que quando tinha que resolver uma pendência com alguém, falavam, rapaz, vamos amarrar as camisas aqui, ó. Eu pego uma peixeira, tu pega uma, nós amarramos as camisas aqui, a gente resolve as coisas. Sabe, irmãos, homem de verdade não é homem que tem medo de chuva. Rapaz, eu não vou não, porque vai chover. Né? Então, um homem de verdade é aqueles que resolvem mesmo. E vamos assinar um contrato, rapaz, aqui a gente está falando de amarrar bigode, rapaz, vamos resolver isso agora. Homem de verdade caracteriza-se de um homem que tem palavra, um homem que cumpre aquilo que fala, um homem que cultiva a honra, a coragem, a disciplina, essas coisas todas. Amém, irmãos? Homem raiz descreve também um homem tradicional, autêntico, prático, valorizando características como força, responsabilidade, proteção e atitude. O Cosme já falou sobre isso aqui, sobre o homem ser protetor. É um termo popularizado nas redes sociais que busca resgatar comportamento masculino, clássico, focando em ser provedor, ser firme, muitas vezes em contraste com a modernidade. Amém? Essa modernidade, na verdade, é fruto de uma sociedade que mudou, irmãos. Muita coisa mudou na sociedade, né? Não foi só os homens que mudou, as mulheres mudou e toda a sociedade mudou. Hoje em dia, você não pode mais estar com preto e preto.
tiraram onda comigo também. Amém? Então hoje a sociedade mudou. Então ela forçou algumas mudanças nossas também. Amém? Hoje você falar com uma mulher, ela precisa estar em casa, cuidando das coisas da casa, é machismo. Né? Antigamente era proteção. Não, minha mulher fica em casa, ela cuida dos negócios da casa, ela cuida das crianças. Né? Esse é o trabalho que a minha mulher, ela é minha ajudadora. Então ela me ajuda naquilo que eu não posso alcançar. Enquanto eu estou lá ganhando o pão, ganhando a vida, enquanto eu vou para a guerra lá fora, ela fica aqui e ela me ajuda, me auxilia na educação das minhas crianças. Né? Então o homem que tem um posicionamento desse, ele é um homem protetor, mas pode ser considerado hoje como um homem machista, né? Que subjuga a esposa que tem em casa. Amém, queridos? Então a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com alguns comentários que fazemos, porque, na verdade, nós não mudamos, a sociedade mudou. O que a gente precisa? Nos manter firmes e inabaláveis naquilo que Deus nos criou para ser. Quantos são homens aqui? Amém. Então, nós somos homens, nós nos mantemos firmes no nosso posicionamento. Amém, queridos? Nós colocamos o peito mesmo, se tiver coisa para resolver, é a gente que vai resolver. Amém? Se tiver alguma coisa para tratar, se tiver alguma dor de cabeça, se algo tira o sono de alguém na tua casa, irmão, tem que ser o seu sono, não tem que ser o da mulher, não. É você que tem que se preocupar com a conta que vai pagar amanhã, e se vai faltar, se não vai faltar, se vai ter, se não vai ter. Não é um problema da tua mulher, é um problema teu mesmo. Amém? Então somos nós quem precisamos nos posicionar, independente de como esteja a sociedade. Amém, irmãos? Eu tenho uma filha de 15 anos, irmãos, na escola, já está no 2º ano do ensino médio, e vez por outra ela me traz umas questões lá da escola, irmãos, que são bizarras. O sistema está andando por esse caminho, aí eu tenho que sentar com a minha filha e falar: ei, filha, esse não é o nosso caminho, cara. Pai, mas rapaz, se a gente não fizer, não tem problema nenhum. Se a gente não fizer, a gente não fez e foi eu que disse para não fazer. Pode mandar vir conversar comigo. Esses dias eu fui matricular o meu filho, um menino de 4 anos, na escola. E aí ele precisa de uma declaração. Só a carteira de vacinação não resolve, tem que ter a declaração de vacina. E aí eu fui atrás da declaração de vacina. E ninguém me entregou a declaração de vacina porque ele é obrigado a tomar uma vacina de Covid. Se ele não tomar, ele tem todas as vacinas em dia, mas se ele não tomar a vacina de Covid, ninguém me dá a declaração. E aí, meu irmão, minha esposa ficou preocupada, porque e agora, como é que eu vou colocar a criança na escola? Porque eles exigem essa declaração, mas o sistema não me entrega essa declaração. E agora, o que eu faço? Eu disse: não vai ter problema nenhum, deixa que eu resolvo. E eu fui lá e disse: vocês vão me dar a declaração? Não. Chamei o chefe do posto de saúde e falei: vocês podem me dar essa declaração? Eu sou o pai dessa criança e eu não quero que ele tome vacina de Covid. Ele não vai tomar e é eu que estou dizendo: Senhor, mas é obrigatório. Eu disse: rapaz, ninguém vai obrigar, na minha casa não. Eu não quero que ele tome. Vocês vão poder me dar a declaração? Não podemos te dar. E minha esposa preocupada, eu disse: não fique preocupada não, que eu vou resolver. Eu fui na escola e disse assim: olha, o Estado diz que é obrigado meu filho tomar a vacina e eu não vou deixar ele dar. O Estado diz que é obrigado meu filho entrar na escola, senão o Conselho Tutelar vem atrás de nós, certo? Agora eu estou aqui para colocar meu filho na escola, não tem a declaração porque o Estado não me deu a declaração e eu não vou dar vacina para ele. E agora, vocês matriculam a criança ou não? Porque eu não tenho problema nenhum em levar meu filho de 4 anos para casa e educá-lo. Porque, modéstia à parte, eu até acho que 4 anos é criança demais, é pequeno demais para estudar. Fora. Por mim, ele fica em casa ainda. Estou trazendo já porque o Estado diz. E aí, vocês matriculam ou não matriculam? Porque seja lá o que vocês fizerem, nós vamos correr atrás de todas as formas, mas ele não vai tomar essa vacina. Então, tomar à frente, resolver as coisas. Mesmo que o sistema esteja fazendo do jeito que o sistema quer fazer. Irmão, nós somos homens. E nós resolvemos as coisas. Eu não posso dizer para minha esposa: não, você decide se o menino toma vacina ou não. Eu não posso colocar esse peso sobre o ombro dela, é meu, é minha responsabilidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. A Bíblia, ela fala muito a respeito de raiz, né? Nós só estamos falando da parte prática, do que é ser raiz, do que é ser um homem raiz, de tomar posicionamento. Amém, queridos? Amém. A Bíblia, ela tem algumas analogias
com raiz. E a primeira dela que eu quero compartilhar com você está em Romanos 11 e versículo 16. A Escritura está falando sobre o povo de Israel e o povo gentil, certo? Mas ele faz uma colocação no versículo 16 que eu acho extremamente interessante. Isso o Senhor tratou comigo quando eu comecei no Evangelho lá no ano de 2006. 2006, há 20 anos atrás, o Senhor tratou comigo dentro dessa mensagem. Amém, queridos? Porque eu estava orando ao Senhor, eu já era líder de homens nessa época, né? Eu liderava um grupo de homens, nós tínhamos 19 homens no nosso grupo naquela época, e nós tínhamos uma reunião semanal. Então, uma vez por semana, nós nos reuníamos, trocávamos ideias sobre as Escrituras e crescemos muito naquela época, foi muito bom. E eu buscando em Deus, Senhor, o que é ser homem, como é que o Senhor quer que nós nos comportemos? Porque, irmãos, no mínimo, se você não sabe o que fazer, pergunta para quem sabe. Amém? Não caia na besteira de pensar que você sabe tudo, que você é o rei da cocada preta. Se você não sabe o que fazer, pergunta para quem sabe. Eu tenho aqui homens que são peritos em algumas áreas, certo? Então vamos lá, se eu quero falar da parte da TI, cara, eu vou conversar com o caminhoneiro aqui. Meu irmão, o cara sabe tudo de câmbio. Ele pega um caminhão e vira de cabeça para baixo e resolve tudo no caminhão lá. Mas eu vou perguntar para ele da TI, rapaz, vamos fazer um upgrade agora no meu computador, me ajuda aí. Não é ele, é esse cara aqui. Esse cara aqui sabe tudo da TI. Se você quiser virar um computador de cabeça para baixo, abrir, fechar, ele faz o teu computador top. Porque ele sabe. Eu não sei nada de computador. Então, se eu quiser saber alguma coisa, eu me informo, eu vou buscar ajuda. Amém, irmãos? Se eu preciso saber alguma coisa a respeito de uma máquina daquela que vocês dirigem, né? Porque eles não são caminhoneiros, eles são astronautas. Tu já viu o caminhão dele, Caio? É coisa... Tem que ter copiloto aquele negócio, não tem não? Precisa de copiloto, né? Precisa de uma tripulação para dirigir aquilo ali. Então, cada um de nós é perito em alguma coisa. Se nós não temos a capacidade de alcançar um certo nível, nós vamos buscar em quem pode. Amém, irmãos? E naquela época, eu buscando em Deus e dizendo o que é ser homem de verdade, como o Senhor quer que nos comportemos. O Senhor me deu esse versículo, onde o apóstolo Paulo está falando com os romanos, ele disse, e se forem santas as primícias da massa, o que são as primícias da massa? É o principal, amém, irmãos? É aquele que deve estar na frente, é o que deve chegar primeiro, sim ou não? Se forem santas as primícias da massa, também será na sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. E o Senhor revelou para mim que nós somos a estrutura da nossa casa. Nós somos a estrutura da sociedade, certo? O Senhor estava ministrando sobre a minha vida santidade, e foi aquilo que eu compartilhei com os irmãos naquela época, e o que eu estou compartilhando com você agora. Por quê, irmãos? Porque como homens também, embora racional que somos, e nós somos muito mais racional do que emocional, você está comigo? As mulheres são emotivas, elas choram por tudo, como Gislane disse antes de ontem, às vezes ela chora sem saber nem por que está chorando. É assim não? Alguém aqui conhece, irmão? Já viu uma cena dessa? Está chorando por quê? Eu não sei. Mulher é mais ou menos assim. Os homens são mais racional, eles pensam melhor. Eles raciocinam melhor, eles são mais rápidos no raciocínio. Amém, queridos? Então, embora nós sejamos racional, nós precisamos buscar santificação em Deus. Porque se for santa as primícias da massa, também será a sua totalidade. Se eu, como homem, buscar santidade, certamente minha família buscará. Mas se eu andar de forma desordenada, irmãos, desordeiro, não existe casa estruturada sem um homem estruturado. É forte o que eu estou falando. Amém? Salvo pela misericórdia de Deus. Né? Pela misericórdia de Deus eu estou aqui, porque cresci sem referência de um homem. Amém? Deus se tornou a minha referência. Então a misericórdia de Deus nos alcança. Mas uma casa estruturada sem um homem estruturado não existe. Então se nós somos a base, amém, irmãos? Se nós somos a raiz, somos nós quem precisamos buscar a santificação. Amém, queridos? Então não é a mulher que deve orar mais, não é o grupo dos jovens que deve orar mais. Às vezes, irmãos, eu já vi criança corrigindo homens. Ei, pai, falar isso é feio.
Alguém já viu uma cena dessa, sim ou não? Ei, pai, tá falando palavrão? Isso é feio. Por quê? Porque o pai disse para a criança não falar. Porque é feio. Aí a criança pega e vê o pai falando. Ei, pai, não pode fazer isso não, vou bater na tua boca, porque alguém falou isso para ele. Ele aprendeu que aquilo não pode. Aí ele vê o pai fazendo. Irmãos, a repreensão vem. E é esquisito. É como o poste mijando no cachorro. É nós que temos que dar educação a eles. Mas para isso nós precisamos buscar santidade, nós precisamos buscar integridade, nós precisamos buscar pureza, nós precisamos buscar honra. Todas essas coisas nós precisamos ter em nós. Amém. Porque se for santa, as primícias também será na sua totalidade. Se a raiz for santa, também os ramos o serão. Então, se os alicerces estiverem firmados em Deus, toda a nossa casa estará firmada em Deus. Amém, irmãos? Às vezes nós colocamos algumas muletas e dizemos assim, não, mas eu trabalho demais, então minha mulher é que busca mais por nós. Irmãos, larga essa muleta, pelo amor de Deus. No seu trabalho você pode buscar o Senhor. Amém, queridos? No seu trabalho você pode buscar o Senhor. Aonde você estiver, você pode ter comunhão com o Senhor. Certo? Alguns aqui têm tempo para, no mínimo, para pegar o carro e se locomover 10 quilômetros para trabalhar. Ei, coloca um sonzinho ali no seu carro, coloca uma Bíblia falada, coloca um audiolivro, você vai crescendo e enquanto isso você vai tendo comunhão com Deus. Irmãos, Deus vai tratar coisas maravilhosas com você. E você vai ter um posicionamento tanto para a sua família quanto para você mesmo, como também para a sociedade. Amém, irmãos? Tem homem raiz aqui? Glória a Deus, glória a Deus. Nós somos raiz, amém, queridos? Aleluia. Um outro texto que fala sobre raiz, fala sobre um terreno rochoso. Amém? Jesus, quando ele está contando ali a parábola do semeador, ele fala que parte da semente caiu em terreno rochoso. Certo? O que é terreno rochoso, irmãos? O próprio Cristo explica isso, é aquele que ouve a palavra e por não ter raiz, amém? É um terreno que por ter pouca terra, ele é rochoso, por não ter raiz. A palavra até cresce logo, mas rapidamente o sol vem e seca ela. O que é ser um terreno rochoso, irmãos? Às vezes, presta atenção que isso aqui é glorioso no que eu vou falar para você. Você precisa se deixar moldar. Porque às vezes nós temos um ponto de vista, um pensamento de dizer assim, eu sou assim, ninguém vai me mudar. Sabe, queridos, às vezes nós estamos participando de um culto e aí o irmão dali chora, o daqui ri, o daqui esperneia, o dali corre e esse aqui diz assim, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu vou morrer aqui. A famosa síndrome de Gabriela, né? Nasci aqui, cresci assim, vou morrer assim, ninguém me tira daqui. Sabe, querido, se nós não nos deixarmos moldar, se você não se permitir mudar, você nunca vai mudar, vai ser sempre o mesmo. E se você for sempre o mesmo, você nunca melhora. Você está comigo, irmãos? Se permita mudar. Às vezes alguém vai pegar na sua mão e vai dizer assim, irmão, se mova. E você? O irmão me conhece, sabe que eu não gosto dessas coisas? Tem tanta coisa que eu não gosto e eu faço. Irmão. Tem tanta coisa que a gente não gosta e a gente tem que fazer, não tem? Mas quando Deus quer mover você, irmãos, deixa Ele te mover, deixa Ele te mexer com você. E desafia a si mesmo. Porque tem alguns que dizem assim, eu não sei orar, então eu não oro. Pesadelo de alguns, Cosme, na igreja. Eu falo porque já foi o meu, tá bom? Pesadelo de alguns, Caio. Irmãos, vamos orar uns pelos outros? Rapaz,
Rapaz, eu estava quieto no meu canto aqui, olha. Eu estava quieto no meu canto. O cara podia se mover sozinho, mas ele colocou todo mundo para se mover. Pesadelo de alguns na igreja, Cosme. Acredite, cara. Já passou por isso? Rapaz, já houve época de eu querer correr da igreja, sair correndo quando faziam isso. Agora vamos orar uns pelos outros. Pega na mão do teu irmão aí. Rapaz, eu não queria essas coisas, cara. Eu não queria essas coisas. Eu não sei nem o que orar pelo irmão. Parece na igreja todo mundo é avivado, todo mundo é espiritual, menos eu. Porque o irmão pega aqui na mão do outro e deixa eu orar por você, irmão. É isso que eu te digo, varão. Eita, que vai acontecer. Aí eu olho para o irmão e falo, rapaz, eu não sei fazer isso aí. Deus se revela para ele de uma maneira maravilhosa, mas não é comigo, não é assim não. Eu tinha um medo disso, rapaz. E por ter medo, muitas vezes eu pensei em sair fora. Dá vontade de ir no banheiro nessa hora, não dá? Dá uma sede, uma vontade de beber água, uma vontade de ir no banheiro. Tem que falar com o Márcio lá, falar, ô Márcio, e aí? Beleza, rapaz, eu tinha que falar contigo um assunto, olha. Para fugir. Irmãos, se você não se permitir, você nunca vai crescer em área nenhuma. Eu só estou ilustrando uma situação, porque se você não se permitir, você não cresce em área nenhuma. Aí se permita orar por alguém. Até que o rapaz, eu não conheço o rapaz. Eu me permito orar por ele. E eu vou orar por ele, eu vou orar por ele. A mesma coisa que eu quero que aconteça comigo, meu irmão. Eu vou orar por ele para que a vida dele prospere em todas as áreas, para que ele seja um homem bem-sucedido no seu casamento, na sua família, e que dinheiro venha sobre ele, venha de todos os lados e encha ele. Eu vou orar por ele, o que eu quero que aconteça comigo, as mesmas coisas. Então, isso chama-se empatia. Mas se eu não me permitir, isso não vai acontecer. Eu quero mesmo, irmão, eu quero que você seja próspero. Amém, queridos? Amém. É difícil a gente fazer isso? Ah, mas eu não sei orar. Cara, é só eu orar por você. Tudo que eu quero que aconteça comigo, meu irmão. Tudo. Eu tenho certeza que eu não vou errar. Porque eu quero mesmo, eu quero muito dinheiro no seu bolso. Amém. Eu estou orando tudo que eu quero que aconteça comigo. Rapaz, eu quero que o seu casamento seja um casamento pleno, tudo dê certo. Eita, sua esposa te ama e você ame ela. E você desfrute bem desse casamento, seja feliz. Tudo que eu quero que aconteça comigo, eu posso orar por ele. É fácil orar por alguém, sim ou não? Se tornou fácil, sim ou não? É difícil quando nós nos colocamos numa posição de dizer assim, rapaz, eu não gosto de fazer isso não. Irmão Cosme não tem o que fazer não, vai chamar a gente para orar uns pelos outros. Deixa ele lá, eu vou ficar aqui. Quando você se esquiva, as coisas não acontecem. Isso se chama um terreno rochoso, que não se permite mudança. Amém? Às vezes Deus vai usar um líder, alguém para chegar em você e falar assim, ei, mude, rapaz. Ei, você está desconectado do culto, se conecte. Fique ligado. Você vem no culto para ficar voando aí, fica ligado aí. Às vezes Deus vai usar alguém para falar contigo. Tu tem duas opções. Ou você se permite mudar e diz assim, rapaz, Deus usou o cara para me corrigir. Ó. Ou você diz, esse cara não tem nada com a minha vida, eu não vou mais nessa igreja não. E aí você não muda. E aí você é o mesmo, você não melhora em nada. E eu e você podemos melhorar, amém, irmãos? Amém. Então não seja um terreno rochoso, sem raiz, amém, queridos? Aleluia, aleluia. Aleluia. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque como raiz, nós somos a peça mais importante da sociedade. Nós precisamos tomar cuidado, porque algumas coisas, você sabe que ser cabeça não é fácil, amém? Estar numa posição elevada não é fácil. A Bíblia diz que Deus vai cobrar dos pastores a respeito das ovelhas que tem nas igrejas, sim ou não? E você acha que Deus não vai cobrar de você a respeito das ovelhas que Ele confiou a você? Que é a sua esposa e seus filhos? Amém, queridos? Você lembra do Éden lá? A Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia para conversar com o homem. Deus vinha na viração do dia para conversar com o homem. Eva se engraçou com o fruto.
ficou lá namorando o fruto e disse, olha que fruto bonito, rapaz. Porque mulher é fácil de se engraçar. Elas são emotivas. Nossa, que fruto agradável aos olhos. E parece bom para comer. A mulher foi lá, se iludiu. Tudo a mulher. Ela se iludiu. Ela conversou com o diabo. Ela ficou conversando lá com a serpente. Estranho, né? A serpente vem, troca uma ideia com ela troca uma ideia com a serpente. Fica ali a mulher, a serpente. Ninguém sabe mais quem é quem. Se a mulher é a serpente ou se a serpente é... Brincadeiras à parte. As mulheres não estão aqui para a gente tirar onda delas. A mulher come do fruto. E depois dá para o homem come. A Bíblia diz que Deus, quando ele veio na viração do dia, ele não chamou Eva no jardim. Ele disse, Adão, onde está? Adão se escondendo de Deus. Adão, onde você está? Senhor, eu comi do fruto. Ou melhor, Senhor, eu percebi que eu estava nu e me escondi. Aí vem a cobrança, Adão, quem te disse que estava nu? Tu comeu do fruto que eu falei para você não comer? Deus não foi conversar com a mulher, Deus não foi sentenciar a mulher, nem apertar a mulher, ele foi conversar com o homem. Porque o homem é o alicerce, o homem é a raiz, o homem é o responsável do ambiente. Tem homem raiz aí? Amém. Glória a Deus. Quando vem uma sentença de Deus, quando vem uma correção de Deus, começa na raiz. Está satisfeito com isso, sim ou não? Saber que o juízo vai vir sobre você primeiro. Porque, a Bíblia diz que Jesus, ele amaldiçoou a figueira. E quando os seus discípulos passaram, a figueira secou desde a raiz. Quando vem uma sentença, começa na raiz. Quando vem um juízo, começa na raiz. João Batista estava pregando no Jordão, pregando arrependimento. Chegou lá um monte de gente, a multidão chega. João Batista começa a corrigir aquele povo, chamar eles de raça de víboras. Raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E dentro desse contexto ele diz assim, já está posto o machado à raiz das árvores. Presta atenção no texto, que ele é meio... Não sei se eu posso dizer contraditório, porque ele não se contradiz. Mas é no mínimo estranho. Alguém já viu o machado cortando raiz? Geralmente machado não corta os ramos. Machado não corta o tronco. Mas João Batista, quando vai falar de sentença, ele fala assim, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Já está posto o machado à raiz das árvores. Irmãos, o diabo, quando ele quer destruir uma família, trabalha a vida do homem. Ele tenta de todas as formas trabalhar o homem. Porque ele quer a raiz. Ele quer a estrutura, que é eu e você. Somos a estrutura da sociedade. Quando se fala em homem raiz, nós estamos falando de homem estrutura da sociedade. Porque somos nós, raiz, que produzimos na sociedade coragem, honra, respeito, integridade. E, irmãos, é bonito de ver quando tu vê um homem dar uma palavra e mesmo que ele vá sofrer dano, ele diz assim, não, eu falei, eu assumo. Mesmo que vai ficar caro para ele. Não, se eu falei, eu assumo. Vai dar certo. Eu falei, rapaz. Mas você não assinou contrato nenhum, dá para fugir disso. Rapaz, mas eu falei. Quantos já passaram por isso?
Não, mas você ainda não assinou o contrato. Então você pode se esquivar disso se quiser, sem problema nenhum. Não. Eu dei a minha palavra para ele. Eu já dei a minha palavra que isso ia acontecer. E porque eu dei a minha palavra, eu vou cumprir com a minha palavra. Eu não preciso de um contrato. Nós assinamos contratos, irmãos, por conta da sociedade. Mas homem de verdade não precisa dessas coisas. Se você falou, você cumpre o que fala. Não importa o tamanho do prejuízo. Se você falou, você vai cumprir aquilo que você falou. Amém, irmãos? Eu vou fechar com esse texto. Ó, já vou fechar, hein? Vocês estão animados? Eu vou fechar com esse texto. Nós vamos ler o Salmo do capítulo 1 até o capítulo 150 e eu fecho. Não, estou brincando. Eu quero ler um texto aqui. Está falando a respeito do Egito, o texto. Mas eu quero tratar isso em um contexto que você compreenda bem a necessidade que temos. Amém? Todo homem tem uma necessidade. Amém, queridos? Nós somos a estrutura da sociedade. Sim ou não? Nós somos a estrutura da sociedade. Nós precisamos de uma estrutura. Está comigo? Amém. Porque não existe ninguém autossuficiente para não precisar de uma estrutura maior do que ele. Amém, irmãos? Você pode prestar atenção nos grandes edifícios. Acho que não tem nenhum construtor aqui, só eu mesmo, né? Você pode prestar atenção nos grandes edifícios. Aqueles grandes edifícios, eles têm uma estrutura. E acredite se quiser, na grande maioria das vezes, o que você vê para cima é o que tem para baixo. Então ele foi construído, ele foi alicerçado primeiro. Certo? Isso vai além. Alguém já viu um bate-estaca trabalhando? Aquele barulho bem legal que quando está construindo do lado do teu prédio é uma delícia. Você está dormindo e eles começam às 7:30 da manhã. Bom demais aquilo ali, né? Eu amo as construções. Aquelas estacas, elas precisam encontrar a rocha lá embaixo. É feita uma sondagem no terreno antes e eles sondam para saber, olha, nesse ponto aqui, a rocha está a 30 metros. Aí eles fazem uma sondagem onde vai bater a outra estaca. Nesse ponto aqui, a rocha está a 50 metros. E cada vez que eles fazem uma sondagem para encontrar a rocha, é exatamente a metragem da estaca que vai descer. Porque aquela estaca, ela não pode ficar solta na terra. Porque de que vale uma estaca solta na terra? O que vai acontecer se ela estiver solta na terra? É evidente que se colocar peso em cima dela, ela vai afundar. Então, tem que ser sondado a terra e ela precisa encontrar uma base. Algo que sustente ela. Você está comigo? Então não importa o tamanho do alicerce, ele precisa de outro alicerce. Você está comigo? Não importa, irmãos, o quanto você seja bom, o quanto você seja grande, você precisa de algo que é maior do que você para sustentar você. Amém, irmãos? Então Ezequiel capítulo 31 e versículo de número 4. Ezequiel 31, 4. As águas o fizeram crescer. Presta atenção que a Bíblia sempre faz analogia da glória de Deus descendo como água e enchendo todos nós, certo? As águas o fizeram crescer. As fontes das profundezas da terra o exalçaram e fizeram correr as torrentes no lugar em que estava plantado. Enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Por isso, se elevou a tua estatura. Ou seja, por que se elevou a sua estatura? Porque tinha águas.
sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as árvores do céu, todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo da tua fronte, e todos os grandes povos se assentavam à tua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a fontes de águas. Então eu fiz uma analogia de uma edificação, falando sobre algo que sustenta aquela edificação, e trazendo para a analogia de uma raiz, ela precisa das águas. Você está comigo? O que são essas águas, pastor? Essas águas é exatamente aquela que mata a sede do sedento. É exatamente aquela que faz florescer o deserto. O homem, raiz, precisa estar bebendo da fonte, que é o Senhor. Todo homem raiz precisa estar bebendo da fonte, que é o Senhor. Se nós não estivermos bebendo da fonte, que é o Senhor, certamente nós secaremos. E se nós secarmos, todos os ramos que estiver em nossa volta vai secar também. E quando eu digo todos os ramos, eu estou falando da nossa família e estou falando da sociedade. Então, para nós estarmos firmados, como a analogia que está sendo feita não é de uma estrutura, de uma edificação, como a analogia que está sendo feita é de um homem raiz ou de uma raiz propriamente dito, nós precisamos estar firmados em Deus. Nós precisamos beber da fonte, nós precisamos extrair dele, nós precisamos nos manter nele. Irmãos, é simples assim. É simples assim. Busca o Senhor teu Deus. A Bíblia diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Às vezes nós queremos buscar uma profissão, nós queremos buscar um novo emprego, às vezes buscamos um empréstimo bancário, às vezes buscamos uma estratégia humana, mas a Bíblia ela é clara quando ela diz, busca em primeiro lugar. Por que em primeiro lugar, irmãos? Porque Ele é a fonte. Ninguém pode dizer que não precisa da seiva para se manter vivo. Deus, irmãos, é o nosso alimento. Amém. Então não despreze isso, porque você pode estar buscando força onde você pensar em encontrar força. Mas se você buscar na fonte, você jamais vai enfraquecer. Amém, irmãos? Eu já disse que ia fechar com esse texto, agora eu vou fechar com outro texto. Salmo capítulo 1, por favor, versículo 1 em diante. Salmo capítulo 1, versículo 1 em diante. Essa só é a segunda vez que eu digo que estou fechando com esse texto. Então eu tenho até 5 chances aí para compartilhar com você. Salmo capítulo 1, versículo 1 diz, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Amém, irmãos? A Bíblia chama um homem que busca o seu prazer em Deus, na sua lei, nos seus estatutos. A Bíblia chama esse homem de bem-aventurado. Um homem que medita nas coisas de Deus. Verso 3 diz, ele é como árvore. Olha a analogia de novo. Ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Amém, irmãos? Ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas ou a corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quer ser um homem bem sucedido? Descobriu o segredo? Irmãos, não é buscando nas coisas da terra. Não é. Existem coisas terrenas, irmãos, das quais nós até participamos, mas não é buscando nas coisas da terra.
É bem-aventurado o homem que não se assenta com os escarnecedores. Ele não tem prazer nessas coisas. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, irmãos. O que é isso? No tempo certo dá fruto, a sua folhagem não murcha. Você não vai ver um homem fraco quando você vê ele buscando na lei do Senhor. Você não vai ver um homem fracassar quando ele busca na lei do Senhor, irmãos. Por quê, irmãos? Porque o pecado tão de perto nos assedia. E às vezes, irmãos, nós temos vontade de fazer o que é errado. Alguém já teve ou só eu? Só eu que preciso me converter? Às vezes, irmãos, nós pensamos em fazer o errado, porque uma mentirinha aqui, porque um jeitinho ali. Ei, mas quando nós meditamos na lei do Senhor de dia e de noite, ela não vai nos permitir fazer errado, irmãos. E nós seremos bem-aventurados. E tudo o que nós fizermos, tudo, quando eu falo tudo, é tudo. A tua família vai ser bem-sucedida. As tuas finanças vai ser bem-sucedidas. Os teus relacionamentos interpessoais. Ei, os teus negócios vai ser bem-sucedido. Tudo que você fizer vai ser bem-sucedido. Isso é prazeroso, queridos. Isso é prazeroso demais. Amém? Eis a razão porque alguns homens são prósperos em todas as áreas. É porque ele busca na lei do Senhor. Ele medita na lei do Senhor. Deus é a nossa fonte. Então, se você é um homem raiz, você precisa buscar dessa fonte, beber dessas águas. Você precisa se alimentar da seiva, que é o Senhor. Você precisa buscar em Deus. Isso vai te fortalecer, irmãos, para todas as fases da tua vida. Amém, queridos? É assim que nós somos homens de verdade. Amém, irmãos? Fica de pé, eu quero orar contigo. Aleluia. Quer falar alguma coisa aí? Opa, vou só orar, eu já te entrego aqui. Aleluia. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa palavra, Pai. Obrigado por nos ensinar uma vez mais a sermos homens melhores. Eu creio, Pai, que essa palavra ela entra no nosso coração e nos fortalece para dias futuros, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, sobre a minha vida e sobre a vida de cada homem que está participando dessa reunião hoje, a Tua presença, Pai, contínua em nós. E nós, Pai, permanentes em Você. Porque a Tua palavra diz que se nós estivermos em Ti e a Sua palavra estiver em nós, tudo que nós pedirmos nos será feito. É no nome de Jesus, Pai, que eu peço ao Senhor que essa palavra tenha entrado em nossos corações e que aprendamos a cada vez mais beber da sua fonte, Pai, e nos encher de você. Em nome de Jesus, amém, amém. O Cosme vai falar ainda.